gente vê que, por exemplo, tá crescendo, a cidade está crescendo, né? Está surgindo os novos loteamentos, mas não tem ônibus que passa nesses loteamentos. A gente vê isso. Por exemplo, eu moro no bairro Cognópolis e lá não tem transporte. Sim. Então você não tem acesso. Você pega a Maria Bubiac todo dia, né? Todo dia. Então você fica sem acesso. Sim. As pessoas são obrigadas. Fora isso, que ela também não tem calçamento. Então, aí eu vejo as pessoas que vêm lá mais para o fundo da Maria Bubiac, ela tem que andar no meio do mato, e quer dizer, é uma entrega assim que eu acho absurda, né? E aí eu tô falando de quantos anos que eu tô aqui em Foz, quantos anos que tem o bairro Cognópolis, né? Então você vê, o poder público não entrega. E aí eu penso o seguinte: cadê os nossos vereadores que teria obrigação de cobrir, de fiscalizar, né, o legislativo, o executivo? Né? E eu não vejo essa entrega tanto da Câmara, no sentido de fiscalizar mesmo, de cobrar do poder público um transporte de qualidade, um transporte mais eficiente, e a gente vê aí o transporte precário, né? Esses dias eu fui para o Paraguai, o ônibus estava todo sujo. É isso que eu quero para o meu turismo? Pois é. A gente tem um déficit tanto de atuação do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo na fiscalização. Isso é fato, né? O senhor estava falando da expansão da cidade, né, em direção às bordas, né, às fronteiras. Eu dou sempre um exemplo que é muito próximo aqui da gente. Se o senhor pegar o Google Earth, ou o Google Maps mesmo, dá para fazer isso, e olhar a mancha urbana de Foz do Iguaçu e a de Cascavel, o senhor vai perceber isso que eu falo quando menciono a questão urbanística. A mancha urbana de Cascavel é muito mais compacta. O senhor vai perceber pouquíssimos vazios urbanos dentro do perímetro urbano de Cascavel. Já Foz, quando o senhor olha de cima, o senhor percebe muitos vazios urbanos dentro do perímetro urbano da cidade. O que acontece? Esses vazios urbanos, eles promovem desconexões, né, entre os bairros. Você tem desconexões econômicas, você tem desconexões entre os serviços públicos, você tem uma necessidade muito maior de locomoção. A cidade crescendo em direção às bordas, né, os bairros, os loteamentos saindo mais próximo dos limites do município, faz com que o transporte coletivo ele tenha que chegar. Mas aí, como o sistema de mobilidade, de modo geral, é mal planejado, cada novo loteamento é um puxadinho que é feito nas linhas de ônibus, né? Então, isso aumenta o custo, não é inteligente, não é eficiente. Eu vi uma apresentação sua na Câmara que impactou. E aquilo ali, eu entendo que seria o melhor modelo de transporte. Aquele formato que você cria vários terminais, né? E aí você cria ponto de conexão com o terminal do centro. Exatamente. Eu achei aquilo ali... Dá uma explicação melhor sobre isso, professor. Existem, basicamente, 3 modelos de operação de uma rede, né? Antes de pensar no transporte coletivo, vamos pensar numa rede. Você tem as redes centralizadas, onde todos os nós da rede, eles precisam ir ao nó central, né? Então, você não tem conexão entre os pontos da rede. Todos os pontos estão ligados ao nó central. Então, para eu ir de um ponto ao outro, eu preciso ao nó central. Isso poderia ser aplicado ao sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Você tem pouquíssima integração entre os vários pontos da cidade. Então, as principais regiões... as regiões mais populosas da cidade, você pega um ônibus, você precisa, para chegar a uma outra região, ir ao terminal do centro ou ir a um ponto muito próximo do terminal do centro para fazer uma integração via o cartão eletrônico. Então, isso é uma rede centralizada. Exige que de todos os pontos da cidade se vá a um ponto central, ou terminal central, para ir para qualquer outro lugar. Exemplo fácil. Para sair do Morumbi, por exemplo, que é ali próximo da Maria Bubiac, sair do Morumbi e ir até Três Lagoas, há 2 caminhos, se você for de transporte coletivo. Ou você espera 40 minutos para pegar o Interbairros e transitar por mais 40 minutos até Três Lagoas, ou você vai ao terminal de transporte urbano, pega a linha Morumbi Centro,
ou 1º de Maio, vai até o TTU, e no TTU você pega um Três Lagoas, um Expresso Três Lagoas, que vai pela 277, vai até Três Lagoas, ou um que vai pelo Três Bandeiras, né? Aí você vai levar 1 hora e meia para chegar. Então, as duas alternativas que eu estou dando para o cidadão, nesse modelo, é no mínimo 1h20 de espera, né? Ou seja, ineficiente. Há modelos melhores. Existe a rede descentralizada, em que você tem nós maiores distribuídos e você tem mais conectividade entre os pontos. Então, é um sistema parecido com o de Cascavel. Cascavel você tem grandes terminais, grandes relativamente, são do tamanho do terminal de transporte urbano que tem em Foz, mas distribuídos em vários pontos da cidade de Cascavel. Então, você aqui em Foz seria você pegar, como a gente tem 5 regiões, você poderia colocar um em cada região. Exato. Seria uma coisa assim mais ou menos. Você coloca um, por exemplo, no Porto Meira, um no Morumbi, um em Três Lagoas, talvez um na região norte, posicionado entre Vila A e Vila C. E eles se comunicam entre eles. Ou seja, o fluxo maior passa a se locomover entre esses grandes nós, entre os terminais. E aí você tem a figura dos alimentadores que saem desses terminais e vão para pontos mais extremos do perímetro urbano, né? E aí você consegue você consegue atender todo aquele bairro, né? Toda a malha urbana. Toda a malha urbana, exatamente. Porque aí aquela rua que, por exemplo, ela passa a ter acesso a um transporte, exatamente, que ele pode chegar a qualquer destino, né? Exatamente. E fora que você pode fazer também, não sei se eu estou entendido, a conexão de um terminal com outro terminal pode ser linha direta, porque exatamente, aí você ganha tempo, né? Você só consegue fazer essa conexão direta se você criar os dois terminais, criar os dois nós, né? Aí você faz uma linha expressa. Isso com certeza aumenta o fluxo. E você tem um terceiro modelo, que é o modelo de rede distribuída, que é parecido com o modelo que se tem em Curitiba, por exemplo, né? Em Curitiba, se você pegar a mancha urbana e plotar em cima dela a rede de transporte coletivo, você percebe o quanto o sistema é distribuído. Você consegue ir de qualquer nó para qualquer nó da rede com apenas uma conexão. Então, qualquer alimentador na região sul de Curitiba, por exemplo, consegue te conectar com a região leste ou com a região norte com apenas uma conexão. Eu já fiz esse teste, né? Você faz apenas uma conexão. Ela vai até o terminal ou vai até uma estação tubo numa linha expressa e você consegue fazer isso. Então, é um sistema distribuído, só que funciona para cidades muito maiores, né? Foz do Iguaçu é uma cidade relativamente pequena, circulam aí 300 a 350 mil pessoas, considerando a faixa de fronteira, turista, cidades satélites. Então, você não precisaria necessariamente de um sistema distribuído. Mas o sistema centralizado não funciona mais. A gente teria que migrar para um sistema descentralizado, mais próximo do que a gente tem em Cascavel, por exemplo, ainda que se possam apontar algumas críticas para aquele sistema. Que é o formato estrela, né? Exato. Agora, uma coisa que é importante se falar é que isso que eu estou dizendo aqui não é uma novidade. Eu estou reproduzindo uma roda que já foi inventada, né? Uma ciência que a gente já tem há bastante tempo. E essa questão dos terminais, ela foi inserida no Plano de Mobilidade Urbana, que foi elaborado em Foz do Iguaçu no ano de 2018, passou a vigir em Foz em abril de 2018, e lá havia a previsão de que se construíssem esses terminais descentralizados para justamente melhorar o sistema, o que não foi feito. O que não foi feito, né? Você vê a precariedade do transporte público em Foz do Iguaçu, né? Exatamente.